No ar, Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sopra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Cartão de Visita News. É uma grande responsabilidade para o Estado. Eu estou aqui com o doutor José Luiz Souza de Moraes, ele é procurador do Estado de São Paulo. Muitos amigos, hein, doutor? Doutor literalmente mestre em Direito Internacional na Faculdade de Direito da USP, especialista em Direito do Estado, graduado em Direito Francês pela Universidade de Lyon, que é Jean Moulin, é isso, né? Subcoordenador do curso de especialização em Direitos Humanos da Escola Superior da Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo e professor de Direito Internacional e Constitucional na Universidade Paulista da Unip. Você deve ter muito assunto por causa do direito internacional, né? Ainda mais hoje, eu diria para você, estamos, entre aspas, em tempos de pandemia, mas também estamos numa questão de uma nova geração, que para nós é tudo novidade, até para você é novidade, guerra, né? Mas conta um pouquinho como é que você chegou. Antes disso, também quero dizer que hoje, atualmente, ele está como secretário da APESP, que é a Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, inclusive que tem uma grande representatividade pela classe. Sim. Mas, doutor, vamos falar um pouquinho da tua trajetória, como é que você chegou até nessa profissão? Antes de mais nada, um prazer estar com você, com vários amigos comuns, vários entrevistados amigos nossos aí. Realmente foi um prazer ficar olhando todas as suas entrevistas, assim, e é uma honra estar aqui contigo e com o seu público tão bacana e tão vasto público, né? Você tem tantos canais aí que atinge o Brasil inteiro. Bem, é um prazer estar aqui, imenso mesmo, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre essa trajetória do advogado público, né? Como você mesmo falou, eu sou professor de direito, mas a minha principal atuação realmente é como procurador do Estado de São Paulo, mas muita gente não sabe o que é isso, né? Primeiro de tudo, o advogado público, ele defende os entes públicos em juízo. O que é isso, né? Ele defende o Estado, ele defende a União, ele defende os municípios, mas não aquelas pessoas que governam esses entes públicos. Ele governa, ele advoga para o interesse público, visando o bem da população mesmo, né? E viabilizar as políticas públicas, né? O que é isso, né? Para a gente ter hospital, para a gente ter escola, para a gente ter metrô, para a gente ter rodovias, para a gente ter todo esse tipo de serviço público, nós precisamos de um Estado decente, de um Estado operante, de um Estado economicamente saudável, né? Então, o advogado público ele vai viabilizar isso tudo, né? Então, assim, eu defendo o Estado de São Paulo em juízo.
E não é de hoje, né? Eu sou procurador de Estado há quase 18 anos, prestei um concurso público há mais de 20 anos, nosso concurso, né, o meu concurso, o concurso do presidente aqui da PESP também, nós tivemos aí um probleminha de demorar 2 anos para sermos chamados, né, para assumirmos o cargo aí. Mas há quase 20 anos, mais de 20 anos, nós passamos nesse concurso. Concurso dificílimo, né? Um concurso, à época, com mais de 14 mil candidatos para 100 vagas, né? Então, é um concurso muito importante, hoje também, um dos mais importantes do Brasil, sem dúvida nenhuma, né? E cada vez mais difícil, porque eu tenho certeza absoluta que eu não passaria de novo hoje, nem na porta da Procuradoria, né? A gente fala, como é que eu fiz isso? Porque hoje eu não faria de novo, de jeito nenhum, né? Mas é um grande prazer eu ser procurador de Estado, amo minha profissão, amo o Estado de São Paulo e defendê-lo em juízo, né? Deixa eu fazer uma pergunta, então, de tanto que você fala relacionado e com tanto vigor, então eu diria o seguinte, que eu quero saber se é um mito ou não. A gente sabe que todo mundo em qualquer área tem o direito de defesa. Vale a pena você processar o Estado hoje? Porque infelizmente, sim. O que a gente ouve é o seguinte, vai processar o Estado, o processo demora, e não sei o que, você acaba, entre aspas, perdendo. E se ganhar, e se for o caso de alguma ação, por exemplo, como já aconteceu com muita gente, quem acaba ganhando são os herdeiros, porque o interessado mesmo acaba não recebendo. É uma realidade? Nós temos essa questão, o que você está falando é a respeito dos precatórios, né? Os famosos exatamente. precatórios judiciais. Não sei se atinge a tua praia isso. Sim, isso. Ainda nós temos esse problema. Mas, por exemplo, eu agora estou, como você falou, né, eu administro a PESP, né? Eu sou secretário-geral da PESP, que é uma associação que tem 1.600 associados, né? Uma grande associação. Nós temos 99% dos procuradores do Estado da ativa e aposentados são nossos associados. Isso é quase único no Brasil inteiro. Então, nós somos uma representação muito forte da nossa carreira. Mas, pois bem, há diversos tipos de atuação do procurador de Estado e de processos contra o Estado. Por exemplo, na minha atuação diuturna de procurador de Estado, eu sempre defendi o Estado em ações de saúde, por exemplo. E isso, quando uma pessoa entra pedindo um tratamento, um determinado medicamento, isso é quase que imediato. A satisfação daquela pessoa que entra em juízo é praticamente imediata. Eu vou falar para você que aqui em São Paulo 90% das ações são de cumprimento. Aqui o Estado de São Paulo ele é até refém da sua eficácia, da sua eficiência, certo? Porque ele cumpre mesmo as decisões judiciais, ele entrega medicamentos. Nós temos dispensários pelo estado inteiro, nós temos farmácia pública aqui na capital, na rua perto lá do Brás, perto lá da Barra Funda, né? Um dispensário imenso, moderníssimo, que assim, esquema poupa-tempo, que atende milhares de pessoas por dia. Então, assim, isso acaba até estimulando as pessoas a procurar judicializar as questões e processar o Estado de São Paulo, ao contrário de outros lugares, né, em que isso é muito mais moroso, isso é muito mais difícil de ser satisfeita essas necessidades dessas pessoas. Aqui não, aqui é muito eficiente o serviço público. Só que a gente tem que entender o seguinte, serviço público não tem fim. E quanto melhor o serviço público, mais ele é demandado. Isso é uma falácia a gente chegar e falar assim, vamos satisfazer todos os usuários, por exemplo, de insulina. Isso é impossível, porque sempre vai ter mais gente que vai procurar o serviço público, você entendeu? Porque vê justamente que funciona, ele vai pegar e vai buscar. Obviamente que tudo, como serve milhões e milhões de pessoas, sempre haverá falhas e sempre haverá reclamações. Se a gente for pensar, se o Estado for 99,9% das vezes eficiente, quer dizer que a cada 999 pessoas, uma
vai ter uma falha, né? Então, por mais eficiente que você seja, sempre vai ter descumprimento, sempre vai ter alguém que vai ficar insatisfeito com o serviço público. Isso a gente não tem dúvida nenhuma, né? Mas, assim, é um grande prazer eu defender o Estado de São Paulo, inclusive em ações de medicamento, não negando medicamentos, porque esse não é o papel nem do Estado, nem do advogado público, mas sim racionalizando esse serviço para que ele seja prestado para um maior número de pessoas possível. Então assim, a nossa atuação na saúde aqui, ela sempre foi voltada muito para coibir fraudes, por exemplo. Né? Muitas pessoas utilizando esse serviço, a judicialização da saúde, praticam fraudes assim, astronômicas, absurdas. Nós tivemos aí casos no interior de São Paulo, na região de Marília, em que um médico transformou Marília na capital mundial de psoríase, para você ter ideia. Entendeu? De tanto que ele passava medicamento, porque ele recebia dinheiro para fazer isso, você entendeu? Cabra foi até preso. Então, assim, esse é o espírito que nós sempre tivemos na Procuradoria, não de negar serviços públicos, mas sim sempre de otimizar os serviços públicos para que ele atingisse sempre o maior número de pessoas possível. É importante que a gente saiba que o teu papel também é que existe uma questão, como eu falo inclusive para os magistrados às vezes, a questão do bom senso em algumas situações. A gente tem, inclusive, está assistindo a gente, a Patrícia Fernandes, que é jornalista nossa, que ela faz live todas as terças-feiras, e por uma coincidência ou não, ela está numa comissão da Ordem do Direito Médico. Muita gente a procura, e uma questão de o bom senso de alguns magistrados, ela tem acertado na questão do direito médico. A gente sabe que o Estado, se for atender todo mundo, não sei se vai ter, eu não diria nem que teria capacidade ou conteúdo para isso. Eu diria que não teria competência, porque é muita coisa e tem que estar triando o que é mais importante e o que não é. Só que é infinito, aquilo que eu falei para você. Hoje nós temos medicamentos, por exemplo, que custam 15 milhões de reais. Você entendeu? Tem medicamentos de doenças raras que custam 15 milhões de reais. Já é um absurdo, porque o laboratório que põe um preço desse num remédio, ele sabe que o único que pode pagar isso é o Estado. Você entendeu? Então ele já coloca um preço dirigindo essa demanda para o Estado ou para planos de saúde. Quer dizer, o particular nunca vai ter, ou assim, pouquíssimas pessoas no mundo teriam condição de pagar um medicamento de 15 milhões de reais, entendeu? E muitas vezes sem uma efetividade comprovada. Isso que é o pior de tudo, né? Mas assim, por exemplo, existem doenças que essa judicialização ajudou a mudar a política pública. Isso é muito bacana, Zaca. Porque é o seguinte, existiam uns medicamentos há um tempo atrás para hepatite C, que é uma doença muito, muito, muito complicada e que gera morte, que gera, exige, por exemplo, transplante de fígado das pessoas que não... Eu sei o que é isso. Eu sei o que é isso. E olha, quando começou a judicialização desses medicamentos, custava $1.000 a cápsula daquilo. Só que, olha só, nós recebemos uma porrada de ações e tudo, só que o Estado, e o Estado União também, né? O Estado que eu digo através da Conitec, que é um órgão muito especial, que faz parte da Anvisa, ele analisou aquele medicamento e falou, pô, o medicamento é bom, o medicamento cura. Então não importa o preço que ele tem, vamos incorporar ele ao Sistema Único de Saúde. O que aconteceu com essas ações? Elas desapareceram. E o Estado, quer dizer, o Estado União, o Estado com E maiúsculo, incorporou esses medicamentos na rede pública. Então hoje você tem um tratamento para esse tipo de hepatite C que é fenomenal, um dos mais modernos do mundo aqui no Brasil. Aliás, esse fenômeno da judicialização, ele é negativo em vários aspectos. Dá para a gente falar vários programas sobre isso também, viu? Claro. E até a gente se encontra outra vez para a gente falar sobre isso, que é um assunto bem extenso. Mas ele tem um aspecto muito negativo, ele tem mesmo, porque ele faz uma coisa
que é microjustiça, quer dizer, ele resolve o seu problema, mas ele cria um maior problema de distribuição para todo mundo. Então ele não é um negócio legalzão mesmo, né? Ele resolve os problemas individuais, mas ele cria um problema coletivo muito grande. Mas ele tem uma qualidade muito boa. Ele consegue alterar políticas públicas, como essa que eu acabei de falar para você. Ele gerou, por exemplo, logo no começo desse fenômeno que é a judicialização, uma mudança do Brasil em relação ao tratamento da HIV/AIDS. E nós passamos a ser os modelos mundiais de tratamento de HIV/AIDS. Então, tem um lado bom, como tudo, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim aí. Mas é um fenômeno bem complexo. Então, por isso que eu tenho orgulho, inclusive, de defender o Estado de São Paulo em ações de saúde, sem dúvida nenhuma. Ô, doutor, é sua obrigação, né? Não só. A gente faz obrigação infeliz ou feliz. Eu sou feliz fazendo as minhas obrigações, graças a Deus. Eu costumo dizer que quem faz quem faz e faz bem, faz o que gosta, não trabalha. Eu sempre falo isso. Não é verdade? Não é verdade? A gente trabalha para burro, viu? Vou te falar. Eu sei. Mas tá bom, mas é verdade mesmo, é verdade. Porque não é Vamos falar um pouquinho da tua função e se você tiver... vamos falar um pouco da associação que defende a classe dos procuradores, porque eu sei que tem uma grande representatividade institucional. O que dá para você falar hoje? Inclusive, me parece que vocês estão indo para a segunda gestão, é isso? Sim, nós estamos aqui uma segunda gestão, mas que é o fruto aí de 4 gestões praticamente em sequência, né? Nós somos um grupo, né, de amigos que tem paixão pela advocacia pública, né, e que dedicaram a vida inteira à procuradoria. Todos esse grupo de pessoas, e os que vieram antes de nós também. Isso graças a Deus, né, o procurador do Estado tem muito orgulho da sua instituição, né? Muito orgulho da sua instituição, apesar de muitas vezes ser maltratado pelo seu próprio empregador, sabe, Zaca? A gente podia ser mais mimado de vez em quando, porque a gente precisa, mas nós somos muito orgulhosos da advocacia pública. Isso eu acho que você nota na minha fala e você vai notar na fala de qualquer dos meus colegas aqui da PESP. Então, nós estamos aqui numa instituição que vai fazer 75 anos em breve, né? A Procuradoria-Geral do Estado fará 75 anos este ano, quer dizer, é uma instituição antiquíssima, mais antiga do que o Ministério Público, por exemplo, que é uma instituição também importantíssima para a República, que a gente sabe a importância do Ministério Público. E a APESP, ela é criada logo após a criação da Procuradoria-Geral do Estado, e ela tem uma atuação histórica, tanto na defesa dos procuradores do Estado, mas também do Estado democrático. Nas diretas já, nós temos aqui fotografias lindíssimas que contam a história da nossa instituição. Nós tivemos papel aí muito importante nessa redemocratização do Brasil. Nós estamos aqui, depois que eu não consigo te mostrar agora, nós estamos no Vale do Anhangabaú, né, onde foram literalmente realizadas as diretas já aqui. Né? Depois até te mando uma foto noturna aqui do Vale do Anhangabaú. Mande mesmo, que se ficar boa essa foto, a gente coloca, né, na edição do programa. Manda para mim. Combinado. Saindo daqui, eu já tiro essa foto para você ver como é bonito isso aqui agora. Então, nós não somos simplesmente uma instituição que defende uma entidade de classe que só pensa em salário. Não é isso. Nós pensamos na instituição Procuradoria-Geral do Estado, na grandeza da instituição Procuradoria-Geral do Estado e das suas funções, que as suas funções são muito importantes. Por exemplo, a gente estava falando de saúde. Cara, você não tem ideia do que a Procuradoria-Geral do Estado fez pelo Estado de São Paulo e a vacinação da Covid. Você entendeu? Você não tem ideia do que nós fizemos. Nós tornamos possível a compra da vacina do Butantan, de importações da China. Vocês vão se lembrar que houve um embate. Uma grande operação.
uma grande operação de guerra. Essa é a Uma verdadeira grande operação de guerra. Isso só foi possível graças à Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo. E a gente não saiu nem na foto. Sabe aquela coisa assim? Não saiu. Na verdade, precisa do parecer de vocês, né? Ninguém Mas falou nada. Assim, cara, nós conseguimos, por exemplo, suspender. Nós temos uma dívida desde o Mário Covas, né? Não por causa do Mário Covas, mas desde uma negociação em que o Covas assumiu como governador do Estado de São Paulo, a gente paga bilhões de dívidas para a União. Nós conseguimos durante a pandemia, suspender o pagamento dessas dívidas para com a União, e a gente pôde, com isso, fazer hospitais, atender pessoas, comprar vacina, desenvolver vacinas aqui no Butantã. Cara, isso é um papel que só nos dá orgulho. Você entendeu? Então é por isso que é muito bom, é muito orgulho ser procurador do Estado e fazer parte de uma instituição que defende não só o procurador do Estado, mas também a Procuradoria-Geral do Estado e o interesse público. Então é muito bacana. Zé Luiz, eu quero de novo agradecer o teu prestígio, né? Essa explicação, eu vejo que você fala com vontade mesmo de... Eu quero também agradecer, tem uma colega, nós temos uma amiga em comum, o marido dela é um grande amigo meu, baita cara, de um caráter, fora que é a doutora Roseli Pastor, ela está assistindo a gente aqui. Nossa querida Roseli. Você mandou uma foto para mim assim, hoje, que eu fiquei impressionado, com o Delton, que é procurador do Estado de São Paulo, do Ministério Público. Sim. E eu fiquei impressionado, falei, pô, não é possível que eles se conhecem, né? Então, o mundo aqui é pequeno, meu amigo. O mundo aqui é bem pequenininho. E eu fiquei impressionado com isso. Eu quero dizer que nós estamos aqui retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação suas multiplataformas. Nós estaremos hospedados no portal Cartão de Visita News, no R7, no portal da Rede Brasil Televisão, no Correio do Papagaio do Sul de Minas, vários portais, Santa Catarina, Gazeta do Rio de Janeiro, vários, a nossa entrevista. E também, entrem aí, vai estar no Cartão de Visita News YouTube, também estará lá para ouvir essa grande pessoa e a informalidade, que é o mais importante, porque nós já estamos cansados até brinco com os desembargadores, seus colegas, que acho que tem muita coisa para falar do direito, não tem? Porque, a gente vive num celeiro jurídico já faz algum tempo já, né? E eu queria aproveitar, se você, o máximo que puder da sua pessoa, José Luiz, o seguinte, você é professor do direito internacional. Eu sei que você andou sendo solicitado por algumas redes de televisão nessa questão da guerra. Você consegue explicar mais ou menos o que você entende tecnicamente, o que está acontecendo, ou o que pode acontecer na questão econômica, ou o que você entende... Porque todo mundo sabe tudo, todo mundo não sabe nada. Daqui a pouco vem uma história diferente, você vê isso na imprensa, né? Ou nos países. Um país fala uma coisa, o outro fala outra, não, porque lá foi montado, não, porque... Então, assim, cada um vê o seu lado e... Então, o que você entende? Né? Sobre no Brasil, o que você está enxergando de longe, até pela tua experiência profissional como professor do direito internacional? Eu faço duas coisas que as pessoas não sabem muito bem o que é, né? Ser procurador de Estado e ser professor de Direito Internacional. São duas... até os meus pares, né, os professores, brincam. Falam que o professor de Internacional ele estuda ciências ocultas, porque ninguém sabe muito bem o que é, né? Mas é um assunto complexo, é um conflito muito triste, né? Qualquer conflito armado é muito triste. Nós vemos aí que 10% da população da Ucrânia já está em outros países, né? Está se refugiando em outros lugares. Qualquer conflito armado gera um problema humanitário brutal, né? Esse conflito é um conflito muito complexo, porque esses países eles têm uma história comum de mais de 1000 anos, para você ter ideia, Zaca. Kiev era a capital do Império Russo, sabe? Aquela coisa assim de ter uma história comum, de
de ter uma identidade muito grande. Só que, de fato, nos últimos anos, né, esse conflito não se deu de agora, esse conflito aí se deu desde o final da Guerra Fria, né, desde o desfacelamento da antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual esses dois estados faziam parte, né, a Ucrânia era parte da URSS, né, muitos aí não sabem nem do que a gente está falando, muitos nasceram, principalmente aqui no Instagram, muitos nasceram depois do final do desfacelamento, porque foi desfacelado mesmo. Quer dizer, Agora fora essa guerra radical que agora todo mundo está sabendo que está acontecendo agora, até para você dar sequência no teu raciocínio, me parece que nas extremidades eles já vinham se bombardeando há muito tempo. Eu não sei se havia um certo ranço, não se mete aqui, não se mete acolá, eu até já ouvi que já vinham se bombardeando, que isso não aparecia em lugar nenhum na imprensa, que era é como se acontece, como era Estados Unidos e como é que fala? E o pessoal lá sei lá. De fato, esse desmanche, a gente tem que pensar no seguinte, era um país que começa em 1919, né, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Você imagina o Brasil perder o Rio Grande do Sul. Tudo bem que os gaúchos gostam dessa ideia, né? Mas imagina só você... Que eles consideram, né? Até a gente considera, para dizer a verdade. Até brinco sobre isso. E é verdade mesmo. Você passou de Curitiba, já é outro país, até por causa da cultura dos caras. É tudo lá, qualquer coisa que vai se lançar no Brasil, ou qualquer coisa que eles façam, tudo lá dá certo. É impressionante, mas é exatamente esse raciocínio mesmo. Mas sim, imagina, eles eram uma união e essa união se desfez. Essa união se desfaz, mas não de uma forma simples. Essa união se desfaz e deixa, por exemplo, diversos armamentos nucleares com esse outro país que está surgindo, entendeu? Então, a Ucrânia, logo após o desfacelamento da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, teve diversos armamentos nucleares na mão dela, tornando a segunda ou terceira ou quarta potência nuclear atrás dos Estados Unidos e da Rússia. Então, fizeram um acordo, né, para desarmar a Ucrânia com esses desarmamentos, tudo. Esse acordo foi feito entre Estados Unidos e Rússia. Ganharam muito dinheiro com isso, a troco disso, né? Mas começou, desde isso, imagina só, há uma série de rusgas. Por exemplo, a Crimeia, que a gente fala, né? A Crimeia era russa. Só que ela na década de 50, o Nikita, que era o secretário-geral lá da União Soviética, falou, olha, tá para você cuidar administrativamente desse território da Crimeia e Ucrânia, porque nós somos tudo a mesma coisa mesmo, entendeu? Então, mesmo que é como se você pegasse um pedaço do Espírito Santo e desce para o Rio de Janeiro. Para a União, isso é irrelevante, entendeu? Óbvio que pode ter uma rusga entre Rio de Janeiro e Espírito Santo, mas isso em termos de União é irrelevante. Então, na década de 50, por exemplo, a Crimeia foi entregue para a administração da Ucrânia. Quando eles se separam, a Rússia falou, opa, a Crimeia é minha. A Crimeia sempre foi minha, historicamente foi minha. Aí é um assunto muito complexo, porque ele envolve aí um golpe de Estado em 2014, isso dispara essa invasão militar da Crimeia por parte da Rússia. Veja, a Crimeia é uma posição, ela tem uma posição geopolítica muito importante, econômica muito importante, porque ela dá acesso para um mar que não é congelado. Certo? A Rússia é imensa, é continental, ela é o maior país do mundo, só que grande parte do acesso ao mar da Rússia fica congelado a maior parte do tempo, entendeu? Então a Crimeia é uma saída para o mar muito importante para a Rússia. Além disso, a Ucrânia ela é uma interface entre a Rússia e a Europa.
e a Europa do leste, né? Então ela faz fronteira, por exemplo, ela está no meio, ela é um colchão aí, ela é um airbag, por exemplo, da Rússia com Turquia, da Rússia com Polônia, né? Que nós estamos vendo a importância da Polônia agora. Quer dizer, então é algo muito complexo. A gente tem feito aí uma simplificação um pouco perigosa desse conflito, certo? Mas uma coisa eu posso te falar como professor de direito internacional de uma forma muito, assim, papum. Esta guerra é ilegal? Essa invasão russa é ilegal? Sim, ela é ilegal do ponto de vista do direito internacional, certo? Então, apesar dos motivos serem complexos, apesar dos motivos serem bem difíceis, a gente podia ficar falando muito tempo a respeito dos motivos e disso e daquilo, só que, assim, para nós, do direito internacional, a resposta é simples do ponto de vista da ilegalidade dessa... Então, essa questão legal, que Sim. todo mundo, que você mesmo estudou e passa com a sua experiência, essa questão legal, que é o que se fala muito hoje, não, porque não é humano, porque é contra a humanidade, tudo que você possa imaginar. Isso são outras questões que a gente também pode abordar. Não, vamos falar que nós temos tempo. O que eu ia te falar? O que você acha que vai acontecer na sua leitura? Na sua leitura. Pode ser que seja tudo ao contrário, porque aqui ninguém é evidente, ninguém está falando, dando uma profecia aqui. Mas porque eu já ouvi três coisas que eu queria saber se você concorda. Uns dizem que vão criar um problema para o presidente da Rússia, de uma forma ou de outra. Outros dizem que vai ter um golpe de Estado. Outros dizem que ele vai ter que sumir. Cada pouco você ouve alguma história. E que também eles não estão com essa força toda, independente da... Porque eu acho que estão segurando, até para essa questão de bomba atômica, essas coisas, que eles são bem municiados lá, relacionado a isso. Sim. É assim, a Rússia é, sem dúvida nenhuma, o segundo país mais importante em poderio militar do mundo, né? Então ele tem até mais ogivas nucleares do que os Estados Unidos. Isso e tem uma força militar que só perde para os Estados Unidos e perderia feio para a OTAN, por exemplo, que é a união de 30 estados, dos quais os Estados Unidos, a França, a Inglaterra, né, fazem parte. Tudo bem, primeira coisa. Vamos partir de um seguinte ponto de vista. O Putin tem qualquer coisa menos burrice, certo? O Putin é um cara, ele é qualquer coisa do mundo menos um cara burro. Ele é um estrategista, ele é um ex-agente da KGB, quer dizer, ele viveu, que estudava as relações com outros estados, então ele tem uma noção de geopolítica que raríssimos políticos têm no mundo, certo? Então ele tem isso. Ele sabe as regras do jogo, né? Você percebe que ele fez, inclusive, ele manteve dinheiro e outras receitas, sabendo que ele ia sofrer as sanções que ele sofreu. Eu ouço pessoas falando, porque eles estão apanhando na Ucrânia. Me desculpa, cara, não tem nem o começo do poderio bélico não tem como. Eu também. Quando passa imagens da Rússia atual, a impressão que eu tenho é que está passando a Copa as Olimpíadas, porque tá tudo igual lá internamente, porque pelo menos a parte dele lá parece que tá tudo igual, não muda nada. Agora, assim, o que há, por exemplo, assim, a Rússia passou por algumas guerras recentemente, né? Guerras muito parecidas com essa da Ucrânia. Por exemplo, a Chechênia, que era também com esse desfacelamento da União Soviética, alguns estados, alguns países que faziam parte disso, chegou uma hora e falou assim, a hora é essa de eu cair fora daqui, certo? De eu ser independente. E a Rússia, num primeiro momento, você vai lembrar de Boris Yeltsin, né? Um cara que aparecia alcoolizado, né? Um cara enfraquecido, que justamente foi quem deixou a peteca cair, né? E a Rússia se tornar
o que se tornou, né? Por exemplo, a Chechênia, houve 2 guerras da Chechênia, né? A primeira até não conseguiram satisfazer os interesses russos de voltar ao jugo russo o território da Chechênia. Numa segunda guerra, que daí sim foi o Putin, foi uma carnificina, você entendeu? Foi uma carnificina e retomaram esse território para a soberania russa. A mesma coisa aconteceu num outro lugar chamado Geórgia, certo? E outra vez aconteceu em relação à Crimeia, certo? Então, no meu ponto de vista, o que quer Putin não é uma guerra só de conquista, não é isso que ele deseja, certo? Ele deseja que esse estado de coisas se mantenha como se manteve na Chechênia e na Geórgia, certo? Esse estado de coisas que eu quero dizer o governo desses lugares se submetem à Rússia, entendeu? Então, com isso, a Ucrânia não entraria para a OTAN, entendeu? Não quereria entrar para a União Europeia, com o qual ela estava namorando. É um namoro platônico, tá bom? Porque não é tão simples entrar na União Europeia assim, e a União Europeia nem quer tanto assim que isso aconteça, né? Mas veja só, esse movimento, de certa forma, ele encontrou uma resistência um pouco mais difícil do que a Rússia esperava. Isso é fato. Isso é fato por quê? Porque a Ucrânia está sendo muito ajudada pela Europa, muito ajudada pelo Ocidente, tá? O que a gente chama de Ocidente. A mídia mundial fez assim, está fazendo uma operação de cancelamento russo, certo? E de empoderamento do presidente ucraniano, que nunca sonhou na vida dele ter tanto poder assim na vida, certo? Então ele nunca pensou, ele era um cara odiado e impopular, inclusive na Ucrânia. E essa guerra transformou ele num grande líder mundial, certo? Então veja, ele está encontrando uma resistência que não é militar, é uma resistência de marketing, de política, né? E em termos mundiais. Isso sim é fato. Né? E isso vai gerar prejuízos muito grandes. E esses prejuízos que podem encurtar essa guerra. Por exemplo, os oligárquicos russos, né? Quer dizer, os grandes milionários russos, estão vendo as suas reservas serem caçadas em países como a Inglaterra, terem bens confiscados em alguns países, e isso vai gerar uma pressão interna contra o Putin, que pode ser que diminua aí o prazo dessa guerra. Mas, de outro lado, essa resistência maior da Ucrânia pode gerar um encrudecimento ainda maior em termos militares e assim causar mais mortes ainda, né? Bom, é ruim porque não deixa de ser uma tragédia o que está acontecendo, né? Não tenho dúvida nenhuma disso. Agora, na sua profissão, como professor, você vai ter um belo conteúdo para discutir por muito tempo, assim que isso se for definido, né? Porque, na realidade, isso daí vai para a história. E não deixa de ser uma disciplina, não só no seu conteúdo, né? Para os alunos, eu acho. Sim, não, é aquilo que ontem eu estive, como você disse, né? A gente estava falando muito sobre isso. Ontem eu tive uma mesa muito, muito bacana, inclusive acho que com o ex-reitor da FMU e com outros professores e tudo, né? Com o Furriel, um abraço para ele aí. E assim, nós estamos vendo, primeiro, a história, né? Nós acabamos de passar por uma pandemia que entrou para a história. Acabamos de passar, não, estamos passando ainda, né? Por uma pandemia que estamos dentro da história e por uma guerra que também está dentro da história. Esperamos que isso não desborde para uma terceira guerra mundial, obviamente, não é verdade? Que medo, hein? Que medo, hein? Porque quando um conflito desse ocorre e esse conflito está adstrito a um determinado território, o risco disso desbordar para outros lugares é muito grande, né? E nós estamos numa guerra na Europa, e a gente sabe que guerra na Europa dá, né?
A gente tem um bom exemplo disso. Nós tivemos duas grandes guerras na Europa que destruíram, que causaram uma mudança da humanidade nunca antes vista. Eu ia te falar o seguinte, essa questão de quando eles se reúnem, o pessoal da OTAN, que cada país tem um representante lá, a gente verifica que o representante da Rússia recebe uma grande pressão, né? E ele defende os atos que a Rússia está cometendo com a maior firmeza. É uma coisa impressionante, no meio de todo mundo que estão representando os países, e ele defende, fala, não, tá errado, é isso, aquilo, acolá, é mentira, é não sei o quê, e tá na cara de todo mundo. É engraçado isso. Porque o assunto é complexo, Zaca. É aquilo que eu falei para você. A Rússia, não estou justificando o que a Rússia está fazendo. Como eu falei, e falo de forma peremptória, é ilegal. É a mesma coisa, vamos mal comparar isso, é a mesma coisa que aquele cara que recebe a ameaça constante de uma pessoa. Então a pessoa vem e ameaça, fala, um dia eu vou te pegar, um dia eu vou te pegar, um dia eu vou te pegar, porque eu tenho amigos poderosos e um dia eu vou te pegar. E daí um dia essa pessoa entra e eu dou um tiro de 12 na perna dele. É isso. Entendeu que nós estamos? Uma comparação muito infeliz que eu estou fazendo, mas é isso. Assim, é complexo. O assunto é complexo, né? Veja que eu falei para você que a Ucrânia é um colchão entre a Europa e a Rússia. A Ucrânia tem uma importância muito grande em defesa militar desse território. Veja, ela estava namorando com a OTAN, como você disse, que é uma força militar poderosíssima. É a força militar mais poderosa do mundo, com ideias de colocar mísseis na fronteira da Rússia. Então a Rússia tem motivos ela tem, só que ela reagiu de uma forma que o direito internacional não permite, certo? A verdade é essa. O assunto é complexo, mas ela agiu de uma forma ilegal. Como eu falei para você, ela estava sendo ameaçada, mas ao invés de utilizar dos mecanismos que o direito internacional permite que isso seja negociado, ela dá um tiro na perna daquele que o ameaça. Por enquanto, né? Então, é algo que é ilegal do ponto de vista do direito internacional. Isso é fato. E não sou eu que estou falando, a própria Corte Internacional de Justiça está falando, e vários outros órgãos importantíssimos já chegaram a essa mesma conclusão. Bom, para quem não está nos assistindo, eu estou com o Dr. José Luiz de Souza Moraes, ele é secretário da PESP, Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, é procurador do Estado, professor de Direito Internacional e algo mais. Estaremos hospedados com toda a biografia dele no portal Cartão de Visita News, no portal do Grupo Tata de Comunicação, no portal da Rede Brasil Televisão, no portal do Correio do Papagaio e outros aí pelo Brasil inteiro, no YouTube, Cartão de Visita News. E também estaremos retransmitindo pela TV no Grupo Tata de Comunicação e suas multiplataformas. Bom, doutor, eu quero te agradecer e eu quero que você me fale relacionado a essa questão da... Como é que foi? Como é que você reagiu quando começou a acontecer tudo? Ele falou, pô, agora o que eu estudei, eu vou ter que aplicar. E como é que eu vou? Que eu nunca participei de uma guerra. Eu fui ensinado e treinado a passar isso para os outros. Como é que eu faço agora? Mas é isso. Nós estamos vendo a cartilha do direito internacional público inteirinha sendo aplicada. Porque eu sou do direito internacional, o quê? Agora essa é do direito internacional, doutor? Então tá bom, pega uma metralhadora e vai lá para lá. Vai lá ver como é que é. Pega uma bazuca. O bom do direito é que você só olha, né? Você só entra depois. Agora, eu não sei se foi a OTAN, acho que foi o governo americano. Mandaram umas bazucas pequenininhas que matavam um tanque de guerra, né? Eles receberam muito ajuda bélica para... É isso que eu estava falando, Zaca. Por exemplo, antes desse conflito,
os Estados Unidos tinham vendido 700 milhões de dólares em armamento para a Ucrânia. Você entendeu? Então, é um assunto complexo. Repito, não estou justificando o que aconteceu. Estou só explicando a complexidade disso. A guerra é ilegal. A guerra é ilegal do ponto de vista jurídico. Mas que ela tem razões que são muito mais complexas do que ligado e desligado, né? No direito tudo depende, não é? Ontem eu ouvi de novo essa frase, né? Mas é complexo. No direito, no papel cabe tudo, né? Assim, né? Papel cabe... Não, sabe o que eu ia te falar? O seguinte, existe, eu não sei se é mito ou não, mas a gente ouve falar muito isso, né? Os governos, principalmente o governo americano, a Rússia e alguns outros governos ligados para aqueles lados de lá, eles se utilizam muito de viver com o dinheiro do poder bélico também, de venda e compra de arma. Então tem uma historinha que diz o seguinte, não sei se o direito internacional fala sobre isso, ou tem algum entendimento, que se o governo americano cismar de mandar todos os soldados para a América, os caras não vão caber, porque tanta gente que vai para lá, cumpre um determinado tempo, quer dizer, o país, entre aspas, vive em guerra, o país americano. Aí você não sabe nem quem com quem, mas os caras saem tudo... Aí eu até brinco, né? Outro dia eu falei, porque existe tanto filme bacana que a gente gosta de assistir do mocinho ganhar, por que não monta meia dúzia de cara para resolver essa parada, como resolveram o caso do... Como é que fala? Do que derrubou determinou para derrubar a Torre Gêmeas, do Bin Laden, que pelo menos o filme cinematográfico, né? Que até o Obama aparece no filme, ele aparece no filme, o Obama, e montaram aquela operação estratégica de buscá-lo lá e tal, que a gente não sabe até que ponto também. Não estranho, né? Não tem um pouco de inverdade naquilo, a gente não sabe, porque filme sempre foi filme. Se fosse tão fácil assim, né, teria se resolvido de outra maneira. Não, mas estranho esse caso, né? Porque eles jogaram o corpo no mar, um negócio bem mal explicado. Né? Para não virar mar e tal. A gente até ouve a história que o lugar lá foi derrubado, o lugar que acharam ele lá, mas continua virando um lugar simbólico de... O pessoal vai orar lá, o pessoal... Então, assim, praticamente... De pregação. O helicóptero que cai, umas coisas, os caras treinam 1 ano para montar essa operação, o helicóptero que cai no quintal dos caras, umas coisas meio estranha. Pelo menos se for verdade, ótimo, porque aqui ninguém está para apoiar ninguém, mas pelo que foi feito também. Aliás, eu estive nesses prédios antes que acontecesse isso, então eu conheço muito bem lá. A gente faz parte do Conselho Internacional da Associação de Chefes de Polícia. Então, todo ano a gente se juntava alguns policiais aqui do Brasil, pessoal da BIM e tal, e eu era o único jornalista envolvido nessa história. E a gente ia lá e se encontrava lá, ia no prédio, até quando estava reformando, e o que virou hoje lá. Infelizmente, mas a gente não queria que... Agora, isso que eu queria te falar, você está preparado? O direito internacional já está montando a cartilha, não? O direito internacional está funcionando na sua inteireza, isso eu tenho certeza. Ele está funcionando na sua melhor forma. E eu estou falando isso de uma forma jocosa, mas não, é verdade mesmo. Tá? A gente vê, e ontem eu tive a honra de falar sobre isso, mas a gente tem a possibilidade de ver todas as fases do direito internacional. Quer dizer, que envolve um conflito. Quer dizer, tudo começa com a diplomacia. Claro. A diplomacia, ela começa, perpassa e acaba com a diplomacia. Veja só, tudo depende da diplomacia entre os países. Então, não é que a guerra ela acontece por uma falha da democracia. Da democracia, não, da diplomacia. A diplomacia continua fazendo um papel importantíssimo. Você vê que eles estão tendo diversos encontros aí para procurar um acordo, né? Um acordo de paz, né? Ou pelo menos uma suspensão ou um armistício. Então a gente vê justamente o direito internacional, que é um dos ramos mais antigos do direito, que a gente tem aí tratados internacionais entre faraós,
né? Então tem 4.000 anos, 5.000 anos registros históricos do direito internacional, e a gente vê isso até a gente discutir o que vai acontecer depois da guerra, né? Porque a gente vê aí crimes contra a humanidade sendo praticados por um lado ou por outro. Não sei, a gente tem dúvida aí a respeito do que está acontecendo, né? Porque nós estamos no meio de um conflito, mas o direito internacional, e isso que é a beleza do direito internacional também, você vê que eu sou apaixonado pelo direito, né, Zaca? Não, o pior não é isso, como você falou, a gente tem coisas que a gente está vendo em tudo quanto é lugar, mas a gente não sabe até que ponto a tecnologia está ajudando, entendeu? A gente tem a informação, a sociedade está sendo informada, algumas coisas estão sendo mostradas que vão ficar para a história, mas tem coisas que a gente não sabe até que ponto nós estamos sendo manipulados. Não está sendo manipulado, porque eles mesmos estão dizendo uma coisa. Estamos sendo manipulados. Eu tenho essa sensação de forma muito, muito grave. Mais do que nunca. Manipulados nós sempre fomos, né? Mas, assim, mais do que nunca, graças à tecnologia, graças à internet, eu acho que nós vamos ser muito manipulados nesse quesito. Mas voltando àquilo, né? O direito internacional, como nunca antes, ele vai dar uma resposta que a gente já sabe, né? Quer dizer, se houver crimes contra a humanidade, não só o Estado russo vai ser punido, ou ucraniano, ou qualquer outro Estado, mas também, aí que eu estou dizendo que é inédito de uma certa forma, as pessoas serão punidas. As pessoas serão punidas. Que está acontecendo até hoje, por várias gerações. Ainda tem gente sofrendo, tem gente que ainda sendo punido pelo Holocausto e até hoje está acontecendo isso. Tem cara. Perfeito. Não é? A gente ouve então, esses crimes, o que os nossos espectadores têm que saber é o seguinte: esses crimes, eles são imprescritíveis, meu amigo. Então, hoje, essas pessoas podem achar que estão numa boa, entendeu? E que vão se safar, só que o mundo dá voltas, entendeu? E nós estamos vendo aí pessoas de 80, 90 anos sendo punidas. Tudo bem que justiça tardia não é justiça, ok? É uma das... Mas essas pessoas, no mínimo, vão viver a vida inteira com uma espada sobre as suas cabeças. Você entendeu? E hoje nós temos, é por isso que eu estou falando da novidade, que não é não tão novidadeira assim, né? Que nós temos um órgão muito internacional, que se chama Tribunal Penal Internacional, né? Que é um órgão permanente. Esse Tribunal Penal Internacional, ao contrário dos outros órgãos, né? De outros órgãos, como a Corte Internacional de Justiça, do Sistema ONU, ele não julga estados, ele julga pessoas. Então, essas pessoas, elas que cometeram crimes contra a humanidade, elas praticaram crimes imprescritíveis que pode ser até o fim dos dias elas serem perseguidas. Então a gente olha muito, professor, você acha que o Putin, poderoso do jeito que ele vai ser punido algum dia? Eu costumo falar assim, olha, lembra do Saddam Hussein? Lembro. O Saddam Hussein era poderosíssimo, era ditador poderoso. Tudo bem que não é no mesmo sistema, tá? Aquilo lá foi uma vendetta, mas é só para ilustrar que o mundo dá voltas. Então, assim, vejam, os que não lembram disso, vejam a forma ignóbil que o Saddam Hussein foi encontrado no buraco como um animal, intocado, certo? E foi enforcado. Não é isso é contrário ao direito internacional. Entendam bem o que estou fazendo. Só estou pegando a comparação para saber que o mundo dá voltas e que poderosos hoje, aqui 20 anos, 30 anos, a gente não sabe onde que eles vão estar. Você entendeu? Então, eles vão conviver sim com uma espada sobre as suas cabeças. E isso que é a beleza dos sistemas de proteção do direito internacional, certo? Então, o TPI, que é uma criação que demorou décadas para sair, porque estados não gostam que isso aconteça, né? Por exemplo, os Estados Unidos não faz parte do TPI, entendeu? Por quê? Porque os Estados Unidos é ótimo em descumprir direitos humanos também. Né? Então não tem muito bandido e mocinho, né? Nós temos relações bem complexas no direito internacional. Apesar da gente
escolher o lado, a gente tem que saber que o lado não é santo também não. Entendeu? E que há gravíssimos descumprimentos, inclusive de crimes contra a humanidade. Né? Mas, pois bem, nós sabemos que essas pessoas podem um dia ser apenadas. E só de saber isso já é um fator de prevenção muito forte. Certo? Só de saber isso é saber que um dia a justiça pode te pegar. Bom, é bem rápido que eu vou te perguntar de novo, que você é secretário-geral da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo e que defende a classe, é uma associação privada e que ela vê, a gente sabe que o Estado não consegue enxergar tudo, não tem nem como, e que vê o lado dos seus colegas aí, de algum, eu não diria alguns direitos, mas algumas... prerrogativas. Algumas situações para que eles fiquem mais motivados, vamos dizer assim. Veja só, Zaca, o negócio é o seguinte, a gente defende o Estado. O Estado é algo muito maior do que o governante, certo? Parece um clichê, mas não é verdade isso. O Estado é o professor numa sala de aula, o Estado é um enfermeiro do lado de um leito de hospital, você entendeu? O Estado é um policial na rua, defendendo uma pessoa indefesa, você entendeu? O Estado é isso tudo. O Estado, como é um ser muito amplo, é uma entidade muito ampla, as pessoas não enxergam isso. Né? Mas o Estado é tão importante quanto o ar que a gente respira, que a gente também não enxerga. Mas para de respirar um instantinho que você vai ver a importância do Estado. Né? O Estado é importantíssimo. Nós vimos isso na Covid. Né? Nós vimos que não é o empresário que vai trazer vacina, não é a liberdade econômica que vai fazer alguma coisa. Não é não, filho. É o hospital público, é o serviço público. E depende do organismo de liberação, de autorização, de avaliação de tudo isso que está acontecendo. Isso não é comprar no bar da esquina e trazer para o cara se utilizar. Não é. E não é. E porque o interesse, você vê que o interesse é sempre o meu primeiro. O Estado não é assim. Né? E o Estado é algo absolutamente necessário para todos nós. Então, veja que nós da APESP, nós defendemos os procuradores, inclusive dos governantes, né? Porque uma tendência do governante é sempre abusar do seu poder, né? Isso é humano também, né? Todo aquele que exerce o poder tende a abusar dele, né? Já diria um filósofo. Então, mesmo para coibir esses abusos, é que servem prerrogativas, né? Para que mantenham, para que deem segurança, para que essas pessoas, os procuradores do Estado, defendam o interesse público mesmo e falem não para o governante. E não é fácil falar não para o governante, principalmente quando ele é o teu empregador, né? Então é por isso que você tem que ter prerrogativo, por isso que você tem que ter direitos que te protejam. Não porque você é o Zé Luiz, ou porque você é o Fabrício, ou qualquer coisa do gênero. É porque você defende direitos que são de todos, entendeu? Então é por isso que você tem que ter prerrogativas, para que você não esteja na mão de alguém que queira que você faça aquilo que não é a sua função constitucional fazer, que é defender o interesse público. Bom, certo? Eu queria... Nosso tempo já... Eu quero agradecer quem está nos assistindo, né? A elegância do Dr. Zé Luiz Souza, procurador do Estado, e é uma prerrogativa de jornalista. Eu vou lhe fazer a última pergunta e vou encerrar literalmente. Estamos retransmitindo pelo Grupo Tati de Comunicação nas suas multiplataformas. Quero agradecer também a diretoria do Grupo Tati. Estará hospedado no cartão de visita News R7 e na Rede Brasil Televisão, no Grupo Tati, em alguns outros portais do Brasil, que logo o doutor vai receber esse conteúdo aí. E também no YouTube, cartão de visita News. Doutor, para quem o senhor entrega o seu cartão de visita? Aliás, eu quero lhe falar que tem um grande amigo seu lhe assistindo, que me ligou hoje de manhã, inclusive, falar: puta, Zaca, esse cara foi meu amigo de moleque, ele é um grande cara. O Aldo Thomas ligou para mim hoje. Porra! Aldo Thomas. Ele está até assistindo aí. Aldo Thomas. Grande Aldão. Ele é um grande jornalista, um grande produtor de televisão, tá junto com o Richard Rasmussen, que é meu amigo também.
E eu quero também agradecer a doutora Roseli, o Delton Pastore, que são meus amigos. O Jacó, que teve com você, desembargador, grande amigo. Jacó Valente, além de... A Raquel, delegada Raquel. Ela até falou assim para mim, Zacarias, eu estou importante. Hoje a minha entrevista com ela subiu em 20 portais de notícia hoje. Aí aí eu quero dizer o seguinte, até retomar. O Jacó Valente, com tudo e com todos, de ser um desembargador, né? A gente brincou na última entrevista. Eu tive o prazer de fazer a Rota 66, que é histórica com ele nos Estados Unidos. Rapaz! Então foi Carleiro da vida. Então você conhece o Jacó bem. Muito. Então eu queria que você entregasse seu cartão de visita para a gente encerrar literalmente. Eu quero te agradecer de novo o seu prestígio e essa simpatia. Muito obrigado, viu, doutor? Eu vou entregar não só para os procuradores de Estado, não, mas para todos os servidores públicos que serviram a todos nós tivemos uma picadinha no braço, foi graças aos servidores públicos, não do Estado de São Paulo, mas do Brasil inteiro. É a eles que eu vou entregar isso, porque sem eles nós não teríamos 660 mil mortos no Brasil, nós teríamos milhões, e é a eles que eu agradeço e dou o meu cartão de visita. Eu não sou de entregar, mas vou entregar para um grande cara também, que é meu amigo de profissão, Roberto Nonato, que nos aproximou para que a gente fizesse esse bate-papo informal que é muito importante para a gente tirar esse gesto que existe entre uma autoridade com a sociedade civil. Muito obrigado. Boa noite. Sinta-se abraçado. Prazer imenso falar com você. Primeira de muitas, eu tenho certeza disso. Um grande abraço a todos que estão nos assistindo. Muito obrigado. Obrigado. O ritmo acelerado da cidade não precisa ditar a forma como você vive. Para nós, da Pereira Alvim, qualidade de vida é inegociável. E é por isso que te convidamos a conhecer nosso novo empreendimento, Residencial Alto do Castelo 2. Imagine viver com sua família em um cenário encantador, clima agradável e vista deslumbrante, onde dá para aproveitar bem todos os momentos sem pressa. No alto do castelo, a vida sobra a seu favor. São lotes a partir de 308 metros quadrados para você construir a casa dos seus sonhos em um residencial fechado com espaços de lazer e bem-estar numa das regiões mais valorizadas da cidade. E o pagamento é facilitado, direto com a construtora. Sua nova vida te espera no Residencial Alto do Castelo 2. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais.